Olha só que história curiosa a de Alagoas. De um lado, a gente vê um monte de notícia boa, falando de crescimento econômico, um sucesso. Mas, por outro, quando a gente cava um pouquinho mais fundo, os dados mostram uns problemas estruturais bem sérios. Como é que pode, né? É isso que a gente vai tentar entender agora, olhando de perto os números. Então, vamos começar pela parte boa da história, a que todo mundo está comentando. Nos últimos anos, Alagoas realmente virou notícia, né? E por motivos positivos. Uma recuperação econômica que chama a atenção e até uma certa liderança ali no Nordeste. E um número que está em toda a manchete é esse aqui, ó. Mais de 30%. Imagina, a renda média da população de Alagoas, segundo a FGV, deu um salto de 31,7% em apenas 2 anos, entre 2022 e 2024. É um crescimento gigante, um dos maiores do Brasil, num tempo super curto. E não é só o bolo que cresceu, parece que ele está sendo dividido um pouco melhor também. Pelo menos é o que os dados indicam. Alagoas se destacou como o estado que mais reduziu a desigualdade de renda em todo o Nordeste. No ranking nacional, ficou em 5º lugar. Então parece uma boa notícia por todos os lados. E o resultado prático disso tudo na vida das pessoas a gente vê nesse gráfico. Olha só, na última década, a taxa de pobreza em Alagoas caiu mais de 19 pontos percentuais. Isso é bastante coisa e o mais importante, foi um resultado melhor que a média de toda a região Nordeste. Bom, com todos esses números positivos, a história parece até simples demais, né? Um sucesso absoluto. Mas, será que é só isso? Será que esse avanço econômico, por mais impressionante que seja, conta a história toda? É aqui que o enredo começa a ficar um pouco mais complicado. Para a gente conseguir enxergar além da superfície, além das manchetes, a gente precisa de uma lupa. E a nossa lupa aqui vai ser o ranking de competitividade dos estados. Vamos mergulhar nesses dados para ver o que tem por baixo. Para quem não conhece, esse ranking é um trabalho bem detalhado do Centro de Liderança Pública. É uma das análises mais completas que a gente tem sobre os estados brasileiros, porque ele não olha só para dinheiro, para renda. Ele analisa 99 indicadores diferentes, divididos em 10 áreas, que são, assim, a base de tudo, sabe? A gente tá falando de infraestrutura, educação, segurança, o alicerce para um desenvolvimento que dure. E aqui, justiça seja feita, a evolução geral de Alagoas é notável. Pensa só, em 2015, o estado era o último da fila, 27º lugar no ranking geral. Hoje, está na 17ª posição. É um pulo de 10 posições, um avanço que ninguém pode negar. Mas, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. E é justamente nesses detalhes, nesses pilares que deveriam sustentar a economia no longo prazo, que a gente encontra os grandes problemas de Alagoas. Vamos dar uma olhada em alguns dos pontos mais críticos. Vamos começar pelo básico do básico: infraestrutura. Sabe, estradas, saneamento, energia. É o chão onde as empresas pisam e onde a população vive o seu dia a dia. Não dá para construir nada sólido sem isso. Pois é, nesse pilar, Alagoas está em último lugar, 27º, lanterna do país. E um dos indicadores que puxa o estado para baixo é a perda de água potável. Isso é um sinal claro de um problema crônico de gestão que afeta todo mundo e compromete o futuro. Ok, saindo da infraestrutura, vamos para outro pilar fundamental, o capital humano. Que nada mais é do que as pessoas, né? A educação e a qualificação da mão de obra. É o motor de qualquer economia que queira ser moderna, que queira inovar. E aqui, infelizmente, o cenário também é bem preocupante. Na qualificação da força de trabalho, Alagoas está na 26ª posição, penúltimo lugar no Brasil. Pensa no tamanho da barreira que isso cria. Fica muito mais difícil atrair empresas boas, investimentos que gerem empregos de qualidade e aquele aumento de renda que a gente viu. Fica mais difícil de se sustentar no longo prazo. Agora, vamos olhar para a sustentabilidade social. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Medir a qualidade de vida das pessoas de forma geral. Vai muito além do dinheiro no bolso. Entra saúde, moradia, saneamento. É um retrato do bem-estar da população. E é aqui que o paradoxo fica escancarado. Mesmo com todo aquele aumento de renda, no famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, Alagoas amarga a 26ª posição. Ou seja, o dinheiro a mais no bolso não está se convertendo, na mesma velocidade, em uma vida melhor de forma geral. Esse é o ponto. Na segurança pública, a história tem dois lados. Por um lado, um avanço impressionante.
O estado saiu do último lugar geral nesse pilar e pulou para a 11ª posição. É uma melhora em tanto. Só que tem um problema estrutural muito grave que continua ali, escondido. E o problema é este. Quando a gente olha especificamente para o déficit de vagas no sistema prisional, Alagoas está, de novo, em último lugar no Brasil. Isso mostra uma crise que não foi resolvida e que impacta toda a área de segurança e justiça do Estado. Então tá. A gente tem, de um lado, uma história de sucesso econômico e, do outro, uma história de fragilidade nos alicerces do Estado. O que acontece quando a gente junta tudo isso? A gente chega no que dá para chamar de paradoxo do progresso. Essa imagem aqui resume bem a nossa conversa. De um lado, os avanços econômicos que a gente viu, renda subindo, desigualdade e pobreza caindo. São conquistas reais, não dá para negar. Mas do outro lado, a gente tem a base, a fundação do Estado, e ela está bem frágil, em áreas essenciais como infraestrutura, qualificação das pessoas e bem-estar social, figurando entre as piores do país. E por que essa discussão toda é tão importante? Porque um aumento de renda que não vem acompanhado de uma base forte pode ser um voo de galinha. Um desenvolvimento que dura mesmo, que é sustentável, precisa de alicerces sólidos. E olha que a saúde fiscal do Estado até melhorou, está na 17ª posição, o que é muito bom. Mas esse dinheiro precisa ser usado para consertar esses problemas estruturais. Porque no final das contas, o que importa é a qualidade de vida real. E ela ainda está bem atrás dos números da economia. O progresso de Alagoas não é uma miragem, ele é real. Mas o grande desafio começa exatamente agora. O desafio é pegar esses ganhos financeiros e transformar em desenvolvimento de verdade, que fique. A pergunta que fica e que vai definir o futuro do Estado é essa. Como é que se aproveita esse momento bom para resolver de vez os problemas de infraestrutura, para qualificar as pessoas e para fazer com que mais dinheiro no bolso signifique de fato uma vida melhor para todo mundo?